O apóstolo Paulo é intimista quando diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, é individual. Cada um precisa renovar o seu entendimento. Não vos conformeis, ou seja, não esteja na forma do mundo, do século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas eu digo, é a renovação do entendimento para viver segundo os seus próprios entendimentos, segundo os seus próprios pensamentos? Não. A renovação do entendimento vai nos mostrar e nos fazer entender a vontade de Deus, a santa, perfeita vontade de Deus para nós. O indivíduo, como ser plenamente atuante, vai perdendo espaço numa sociedade cada vez mais padronizada, formatada. Nós vivemos numa sociedade de frases prontas, de respostas prontas, de frases de efeito, de rotulações. E não paramos para nos achar diante disso. Disse que somos produtos do meio, mas esquecemos de avaliar de que todos nós colhemos os frutos de nossas próprias ações, as ações individuais. Não é o coletivo que vai te defender na hora em que você estiver diante dos tribunais, por exemplo, para responder por algo que você tenha feito individualmente. Pense que todos nós temos responsabilidades, não com o coletivo, mas conosco mesmo, com a nossa família, com os nossos amigos, com o trabalho que executamos, com aquilo que fazemos no nosso dia a dia. É a nossa vida que está em jogo. É a nossa integridade moral, física, emocional que está em jogo diante desse aparato de acontecimentos, de coisas ao nosso redor, das induções que temos de pensar aquilo que não pensamos, de fazer aquilo que não deveríamos fazer, ou fazer de acordo com o que alguém está ditando, o sistema está ditando, uma convenção decidiu sem a sua participação. Por que você tem que aceitar? Por que você não pode parar, pensar e confrontar ideias que muitas vezes estão em desacordo com os princípios da moral, dos bons costumes, com os princípios da liberdade? Eu conheci um jovem, o pai dele era alcoólatra. O pai vivia nas sarjetas, vivia bêbado pelas ruas. E esse rapaz não tomou na vida dele uma gota de álcool sequer. E perguntei: o seu pai bebe, os seus irmãos bebem também, você é o único que não bebe na sua casa? E a resposta dele foi a seguinte: eu não bebo porque eu estou vendo o que está acontecendo na vida dos meus irmãos e do meu pai. Eu não quero isso para mim, não. Nós precisamos pensar, observar, avaliar os comportamentos, aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Vamos ver se isso tem a ver com a realidade que nós vivemos. Vamos confrontar o que vão dizendo. Ah, você é produto do meio, se você nasceu assim, você vai ser assim. Esquecendo-se que todos nós temos a possibilidade e a capacidade de escolher aquilo que queremos da nossa vida. Ouvimos essas coisas, acreditamos nessas coisas e praticamos essas coisas. E muitas vezes alguém, ao se defender, diz: ah, minha mãe fez isso, ou meu pai fez aquilo, eu nasci numa família desestruturada, uma família disfuncional, porque isso incutiram na cabeça dessas pessoas de que é a verdade. É preciso contrapor isso para que o homem se liberte por seu próprio conhecimento, por sua própria observação. Reproduzimos pensamentos comuns e esses pensamentos comuns vão se tornando verdades absolutas. Quem somos nós diante da sociedade que vivemos? O que nós temos feito? Qual é o nosso papel? O meu papel, o seu papel? Não pense na realidade dos outros, o que os outros estão fazendo. Não pegue ninguém como exemplo. Ninguém é exemplo para ninguém. Se esse menino, filho de alcoólatra, fosse ver o exemplo do pai, ele seria um alcoólatra também. Vamos fazer e desenvolver em nós o amor, o respeito,
a gratidão, a cooperação. O que tivermos em mãos para fazer, façamos segundo as nossas forças. A atividade comum não nos ensina. O que nos ensina é o incomum. Nós não aprendemos na zona de conforto, nós aprendemos no confronto. A zona de conforto anestesia e muitas vezes querem nos colocar numa forma. E nós precisamos saber que todos nós temos capacidades, nós temos desenvoltura, cada um dentro do seu nível, para fazer aquilo que precisa ser feito. Hoje fala-se muito em inversão de valores, né? Na inversão de valores. Mas isso não vem de hoje, não. A inversão de valores tem todo o aparato do sistema educacional, cultural, entretenimento. Tudo isso vem moldando uma nova mentalidade, novos valores, né? Aí eu pergunto, quem domina tudo isso? Sou eu? É você? Não, nós somos o alvo de tudo isso.